Meu amigo, eu fiquei um tempo de fora nas férias, então tem alguns assuntos pendentes e esse é um deles, viu? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, nada mais. Vamos falar de seleção brasileira, Ancelotti, Mourinho e Dorival Júnior, porque são assuntos que se interligam e que geram outros sub-assuntos e que eu ainda não tinha falado sobre eles aqui no canal, até porque eu estava de férias e eu realmente tentei ficar de férias. Portanto, se eu ficasse preocupado ali em gravar vídeo hard news, com notícias quentes e tudo, ia atrapalhar muito o que eu precisava, que era descansar e recarregar energias, porque 2024 promete, e promete muito. Seguinte, eu nunca acreditei na vinda do Ancelotti, e não que eu duvidasse das fontes ou das notícias. Eu acho que elas faziam sentido. A CBF, em algum momento, falou com o Ancelotti, acreditou que o Ancelotti viesse. Só que todas as falas do Ancelotti, elas eram pró-Real Madrid. Elas eram falando do interesse de continuar, de encerrar a carreira no Real, de renovar e por aí vai. E até então ele era funcionário do Real, era previsível que a gente tivesse esse tom do discurso. Só que era tudo muito enfático. Em algum momento ele até parou de falar, a coisa ficou um pouco mais silenciosa, e as notícias aqui iam só dando mais certeza, mais certeza. Só que a CBF, muito desorganizada, teve o afastamento do Edinaldo, depois a volta do Edinaldo. Isso, se tinha algum acordo próximo de ser selado, quando alguém que vai mudar o eixo da sua vida, olha que o empregador ou o possível empregador não tem comando, tá sob intervenção, eu acho que o interesse balança, né? E do outro lado você tem o maior clube do mundo querendo renovar com você, o time jogando bem, os números excelentes, as perspectivas ótimas, contratações chegando, os caras que chegaram dando muito resultado, perspectivas de próximas boas contratações. Então, assim, você tem um porto seguro, dentro do que é possível ter um porto seguro no futebol, e do outro lado, uma incógnita total, um país novo para morar, um ambiente novo para se trabalhar, que é o de seleção. O Ancelotti nunca trabalhou com seleção. Então, assim, altamente compreensível que o Ancelotti tenha desistido da seleção brasileira, mas a real é que eu acho que ele nunca esteve mais próximo daqui do que de renovar com o Real. Ele deixou claro sempre que o interesse era ficar e que a renovação, se o Real topasse, era questão de tempo. E o Real acabou acelerando o processo e renovando com o Ancelotti, o que acho que para o Ancelotti foi muito bom e para o Real melhor ainda, porque está funcionando o trabalho do Ancelotti lá, né? Quanto a isso, não resta dúvidas. Então, assim, era uma aposta alta da CBF, mas, assim, calçado em pouquíssima segurança. E no final deu no que deu. Vá lá em aposta, PagBet, parceiro aqui do canal e das minhas redes sociais já tem um tempo, né? Parceiro, inclusive, da TNT, né? No ano passado inteiro esteve comigo lá no Polêmicas Vazias, trazendo de volta opiniões que você não tem direito de ter e tal, que era um quadro que só voltará agora sempre que tiver um parceiro, e espero que continue sendo a Mamãe PagBet. O link está na descrição do vídeo, tá? Para você entrar lá, fazer o seu cadastro e brincar com responsabilidade, sempre deixando no site o que você pode perder, tá? Casa de aposta, site de aposta não vai aposentar ninguém, não vai deixar você milionário. É um lugar para brincar, para se divertir, para você testar os seus conhecimentos esportivos, beleza? Então o link está lá. Você brinca e se diverte à vontade, sempre com responsabilidade. Esse aqui é um recado para quem tem 18 anos ou mais, beleza? Fechou? Combinado? Então, acabou aqui, faz teu cadastro lá, experimenta e brinca, porque é rápido, responsivo, o site é muito tranquilo de você entender e de apostar, diferentemente de outros que são super poluídos e tal. PagBet é rapidinho, então cai dentro e vai lá brincar. Seguindo na história da seleção, a partir do momento que o Ancelotti ele não vem, o Edinaldo, já de volta ao comando da seleção, da CBF, ele começa a ver outros planos. E aí ele acaba demitindo o Diniz, que de fato tinha um desempenho muito ruim, e o acordo com o Fluminense, a promessa era de fato só até o meio do ano. Para isso você tinha que revalidar o acordo, se quisesse esticar a conversa com o Diniz, isso ia impactar no Fluminense, que ia perder o seu técnico agora. Então, assim, eram situações delicadas e que o rendimento do Diniz também não sustentava
bancar tanto assim a sequência. Acho ruim para a seleção, acho ruim para o Diniz, né, que acaba, para muitos, arranhando uma imagem que era ótima e para mim continua sendo. O que ele fez pelo Fluminense e faz é fantástico. As ideias de futebol do Diniz eu gosto do que eu vejo em campo das equipes do Diniz, mas de fato ele tem números ruins na seleção, recordes negativos. Isso talvez tenha pesado para o Edinaldo antecipar o fim do contrato, não entrar em rota de colisão com o Fluminense e partir para um outro plano, que acabou sendo Dorival Júnior. Do ponto de vista do mérito esportivo, se nós olharmos no futebol brasileiro, para mim este cargo era do Abel Ferreira. Porém, é importante falar, e desde quando eu disse sobre técnico viável, o melhor nome possível, o Dorival, de todos aqueles que estavam disponíveis, para mim, acabou sendo o melhor nome. O Abel Ferreira não era um nome disponível. Por quê? Porque ele não queria a seleção brasileira. E eu fui atrás depois disso para não estar falando na orelhada. O Abel não tinha interesse naquele momento, e nem neste momento, de assumir a seleção. Se fosse para assumir alguma seleção, e ele quer no plano de carreira dele que este passo aconteça, fosse a seleção de Portugal. Ele não assumiria a seleção brasileira antes da seleção de Portugal. Isso segundo as apurações. Pode ser que ele mude de ideia daqui a 6 meses, 1 ano, 2, 3. No momento, a visão é essa. Então, a CBF sabia disso. Portanto, o Abel não era uma opção viável. A gente precisa voltar para as opções viáveis. Dentre as viáveis, o Dorival, vencedor, um ótimo gestor de grupo, que tem adaptação de sistemas, tem modelos variáveis. No final das contas, acaba sendo, para mim, somando tudo ali, o melhor nome. Uma semana depois do anúncio do Dorival, o Mourinho foi demitido da Roma. E aí começou-se um burburinho de que tinha que ser o Mourinho. Mas por que não esperou? Primeiro que o Edinaldo não dá para adivinhar, a crise ela já era clara, ela estava posta, e a CBF precisava dar uma resposta. Ela não tinha como adivinhar e não podia esperar de novo, como esperou pelo Ancelotti, e no final não deu em nada, não dava para esperar pelo José Mourinho. É óbvio que se você apurar, se fosse atrás, você ia saber que a situação do Mourinho ela era zero segura. E o Mourinho podia ficar livre no mercado. O Mourinho já falou sobre história de seleção, ele também tinha vontade de assumir a seleção de Portugal e tal. Criou-se ali um ruído quando ele falou: só um louco deixa o Real Madrid, ele seria louco se ele largasse o Real Madrid para o Brasil ou para qualquer lugar que fosse. E muita gente interpretou aquilo como se o Mourinho estivesse cavando. A CBF, e aí as informações são meio tortas, teria sondado o Jorge Mendes, empresário do Mourinho, sobre a possibilidade, mas assim, não foi nada muito animador. E o Mourinho estava empregado, inclusive negou conversas com qualquer um, inclusive seleção e clubes, enquanto estivesse empregado, e acabou caindo uma semana depois do anúncio do Dorival. Aí você fala, putz, mas aí era um nome melhor que o Dorival. Realmente, do ponto de vista de grife, do impacto, do choque de ordem, concordo. Porém, a gente precisa entender o seguinte, o perfil. No momento em que a seleção está vivendo, né, nessa situação um pouco delicada, o Mourinho é um cara na linha tênue ali, de dar muito certo, e o impacto do Mourinho imediato nas equipes onde ele vai, normalmente é um impacto rápido até. A questão é o depois, né? A continuidade disso. O Mourinho, às vezes, nas viradas de temporada, nas segundas ou terceiras temporadas ali com os clubes, começa a ter atritos e desgastes com a diretoria e alguns jogadores. Vários já falaram sobre isso em contextos diferentes, no Chelsea, no United, no próprio Real Madrid. Então, assim, não é um fácil trato. É um trato delicado. E ele chegaria muito grande, né? Assim, uma grife mundial, um dos maiores técnicos do século e tal, que, é verdade, já viveu dias melhores, apesar de ter levado conquistas e uma subida de patamar para Roma evidentes. E talvez ele fizesse isso na seleção. Teriam questões com alguns nomes, eu acho. O Mourinho, você precisa entender ali como é o trabalho dele com jovens talentos, e o Brasil tem vários, e acho que aí a gente poderia ter um ponto de inflexão em alguns momentos. Então, assim, eu ia achar muito legal, mas é bem mais arriscado do que o Ancelotti, bem mais arriscado. E eu entendo a CBF ali, naquele momento não dava muito para se esperar. A situação ela era inconstante, ela era delicada, existia uma crise, existia uma cobrança.
O Edinaldo precisava dar uma resposta e deu com o Dorival, que, de novo, dentre as opções viáveis no momento, acho que era a melhor delas. É óbvio que seria muito curioso e interessante ver o Mourinho na seleção, mas a gente precisa pontuar que tem asteriscos aí de cuidado. Não era nenhuma garantia, e acho que nesse momento a seleção precisava ali de paz. O Mourinho, eu acho que talvez fosse um personagem muito caótico para o que eu acho que a seleção neste momento necessita. Mas, de novo, teria muita curiosidade de ver. Eu só entendo a decisão da CBF dentro do contexto, acho que a CBF fez uma boa escolha. Se o Mourinho tivesse livre na época, aí a discussão era outra e seriam outros 500, né? É nóis. Se quiser se inscrever no canal agora, tá valendo, tá?